Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Ao lado do deputado federal Bibo Nunes. Ô, Bibo, hein? Tu tá bem, Bibo? Só dá Bibo em Brasília, tio. Aquele plenário, cada vez que tu sobe, incendeia aquele troço. Perguntou se eu estou bem. Bem com tendência a melhorar. Oh, maravilha. Quantas vezes já subiu na tribuna? Eu olhei, até ontem 182 discursos. Por favor. Eu estou entre os 5 que mais falam lá. Falam e fazem barulho. Como eu disse na eleição, eu vou lá para mostrar o comportamento de um gaúcho bagual. Não é para brincadeira. Para representar o Rio Grande. Isso é para vocês verem com quem estão lidando. É para saber quem estão lidando. É gaúcho bagual. É assim que faz. Mas tu és natural de onde mesmo? Eu sou de Cruz Alta. De Cruz Alta. Mas aí pergunta, onde é a tua base? Eu tenho um pezinho nos milicos mesmo, hein? Por isso que é bolsonarista doente. Não. Sim, porque Cruz Alta é uma cidade que tem quartel Sim. Mas é que aliás, o Mourão serviu lá. Sim, Mourão. Mas eu, no caso, eu não servi. Eu sou da gloriosa terceira. Ah, é? A terceira, para quem não serviu, né? A gloriosa terceira. Eu não servi no Exército, não entendo, mas meu posicionamento não tem a ver com o Exército, nada de seguir militar. Gosto, admiro o comportamento militar, mas meu posicionamento político posicionamento é direita Brasil mesmo. Não, eu sou direita e pelo direito. Se tiver algo bom na esquerda, eu apoio. Eu olho, é o Brasil. E tu acha alguma coisa boa na esquerda? Tá difícil. Muito difícil. Mas tem alguma coisa. Tem. Mas é difícil enxergar. Por exemplo, João de Almeida Neto é um cara bom na esquerda. Eu não sei se ele é da esquerda ou direita, não sei, sinceramente, eu não sei. O cara dele me olhando ali. Se é de esquerda... Mas ele está se bandiando, Fica não, mas quieto aí. Já, daqui a pouco tu fala. Não, esquerdista... Doutor Bonanese, tudo bem? Isso é para preparar os coraçõezinhos deles aqui para o programa. Exatamente, eu acho que deixar a turma à vontade, tranquilos, eu acho que é um papo inicial interessante. Trouxesse, como é que chama aquele remédio que bota embaixo da língua quando está infartando? Isordil? Isordil. Trouxesse Isordil aí para eles, não? Aqui temos uma bagagem de medicamentos que pode atender qualquer mal. Tá aí. Estou feliz. Mas eu acho que não vai precisar, né, meu? Eu acho que... Não, minha parte eu sou... Tu precisou agora nesses 2 jogos aí, não? Não. 2 jogos no mesmo dia, de Grêmio e Inter, com a perspectiva de um Grenal na final da Copa do Brasil. Não, sempre foi complicado. Esses jogos terminam estimulando. Eu, casualmente, não tive nenhum dos meus pacientes e estabilizou, mas a gente sabe que são momentos de grandes tensões e muitas vezes as pessoas descontrolam, descompensam. Por exemplo, aumenta a pressão, alteração de ritmo no coração. Perde o sono, não dorme. Perturba o sono. Então, as pessoas muitas vezes precisam, nesse momento, tomar algum medicamento para acalmar os nervos em termos de estresse ou até usar algum medicamento adicional para se está em uso de medicação cardiológica, porque o descontrole de pressão e de ritmo pode acontecer nesse momento de grande estresse. A tensão fica muito intensa. Né? Por exemplo, ontem, se no Ministério Público, no Brasil inteiro, o pessoal, muita gente tem cardiologia, depois da indicação do Procurador-Geral. Olha o que fez esse Augusto Aras, um baiano, rapaz, um frisson no Ministério Público, até o estadual, nota oficial e tudo mais. Como é que te sentisse ontem, meu eterno Procurador-Geral de Justiça, Mauro Renner? Eu tenho defendido há muito tempo, né, Paulo, a necessidade de que ventos democráticos batam na bandeira do Ministério Público. Né? O que é isto? É o fortalecimento interno. Se diz na Constituição que o Ministério Público tem independência e autonomia, mas que Ministério Público é este que tem a indicação por chefe do Executivo, tanto estadual como federal? No federal, pior ainda, né? Porque sequer lista tríplice tem previsão em lei, não há previsão normativa. Nos estados, ainda mitiga um pouco essa situação, tendo uma lista tríplice para indicação. Sabe que ontem estava aqui Nestor Rain e o Eduardo Lima Veiga, para citar 2 da área, e eu disse para ele, o Bolsonaro vai escolher alguém que não, e ele até disse, nós não sabíamos,
que não seja a lista tríplice. Não, vai ser da lista tríplice, vai escolher o terceiro, vai escolher fora da lista tríplice. E eles duvidaram, eu até liguei para o Eduardo ontem à noite. Eu penso que vai ter uma grande dificuldade interna de composição da chefia do Ministério Público, da aceitação de cargos, porque não houve um processo interno, correu fora da lista. Isto, para quem está dentro da instituição, é extremamente danoso, né? Então, a dificuldade numa montagem de uma equipe de trabalho. Mas o Itamaraty absorveu bem lá o seu ministro de Relações Exteriores. Foi aquele trauma inicial, no fim, as melancias se acomodaram. Mas a instituição do Ministério Público é uma instituição diferente, ela não tem vínculo com o Poder Executivo nenhum. Ao menos não deve ter. É que o Bolsonaro está fazendo uma coisa que ele está montando a turma dele. Sim. Mas ele está escolhendo todo o povo que compõe a turma dele. Eu sei, mas esse inclusive nesses órgãos que são independentes. Mas esse alinhamento é ruim. E no Supremo vai ser a mesma coisa. Do país, Paulo. É muito ruim esse alinhamento para a democracia do país para uma instituição sequer independente. É muito ruim, porque qualquer decisão que o procurador-geral Eu já estou sentindo, doutor Bodanese, a respiração do Bibo ofegante, que já está louco para responder. Mas veja bem, também vai esperar. Qualquer decisão que o procurador-geral tomar vai se questionar. Ele está fazendo isso amando ou por sua consciência própria? Fica a questão. Você sabe qual é o apelido de João de Almeida Neto? Folha da Tarde. Só circula depois do meio-dia. Mas não é que o Grêmio perdeu, eu chego aqui de manhã cedo, está o João de Almeida Neto na Grenal aqui, ele virou momentaneamente Folha da Manhã, não conseguiu dormir. O que houve, João? Não, eu fiquei um pouco nervoso. Fiquei um pouco desconfortável. Tu usa um Isordil na tua carteira, não? Não. Eu uso. Eu tomo como é que é? É o remédio diário, né? É um regulador de pressão. Micardes? É uma medicação lá. É o losartano. Mas tem que tomar, muitas vezes precisa dois, né? Se um dia uma hora dessa, depois tem que tomar outra à noite, muitas vezes, para equilibrar. Não, mas a minha pressão, ela está sob controle. É que aquele dia ali eu fiquei um pouco excitado, não consegui dormir, fiz um chimarrão, e quando amanheceu o dia eu vim para cá, para a rádio, para vociferar um pouco o meu desconforto. Agora, eu queria, Paulo Sérgio, com todo respeito, rebater essa tua rotulação de que eu seja um cara de esquerda. Então era. Não. Eu acho que Tu e outros estão migrando para a direita. É um direito. Eu acho que tu na verdade, está me dando um elogio. Na verdade, está me dando um elogio. Eu acho que a vinculação direita e esquerda, a rotulação direita e esquerda deve ser dado à pessoa que tem vinculação política. Eu não tenho vinculação política, eu não sou filiado a nenhum partido, eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, eu não tenho vinculação partidária nem com a esquerda e nem com a... O que eu tenho é uma formação humanista. Se isso me joga para o lado da esquerda, é um critério de avaliação teu. O que eu sou é um sujeito voltado para um comportamento respeitador do direito alheio, extremamente democrata. Não sei se isso é privilégio da esquerda. Perfeito. Nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Trindade. Mais uma vez, Paulo e colegas da mesa, um prazer estar com o João de Almeida Neto. Acompanho muito no nosso Pampa Debates aqui. Dá sempre uma posição muito clara, relação humanística. Mas só buscando esse ponto, até conversando com o professor Bodanese aqui, nós tivemos ontem no CREMERS, talvez o evento que mais lotou o auditório do CREMERS, que tratou sobre um tema muito difícil de se discutir na medicina, principalmente nós que vemos uma medicina baseada em evidência, uma medicina mais hospitalocêntrica ali, que é a questão da espiritualidade na medicina. E eu fiquei surpreso até, como cirurgião,
com os dados científicos que embasam essa teoria. Pô, hoje ainda falamos sobre isso. Recebi o Que pessoal não da tem Federação nada. Espírita aí. A gente fica com essa coisa que é uma coisa meio mística, meio Que o sobrenatural. Luquezzi andou E não- fazendo eventos e parou. Não, e todo Ele mundo fez falou que dois o Dr. grandes Luquezzi é um eventos, grande expoente dessa área também, e que se mostra resultados de estudos neurocientíficos ali, que tem alteração, pessoas que fazem preces 3 vezes ao dia, independente da religião, tem 70% menos incidência de depressão. A mesma coisa para aqueles indivíduos que fazem meditação. Inclusive, resultado de desfecho cirúrgico, aqueles pacientes que rezam, independente para Maomé, Jesus Cristo, Buda, independente de quais, mostraram um uso 80% menor de dose de antidepressivo. Então, realmente foi um dado que me estarreceu, eu como médico fiquei estarrecido com esse dado. Então vou ter que começar a rezar agora. Eu acho 3 vezes por semana, no mínimo. Por semana? Para mostrar um bom resultado. Ou fazer meditação. Adeus, a indústria química. Se rezar todos os dias, então... E daí cura tudo. Bom, mas eu recebi o pessoal... Não, mas brincadeiras à parte, mas a questão dessa espiritualidade, como é importante dentro do tratamento. E, infelizmente, nós médicos, como essa coisa muito curar, e quando eles têm que cuidar dos pacientes, né? Então, Eu acho realmente esse mostrou aspecto isso. que o Eduardo coloca é muito importante. As evidências científicas estão comprovando isso. O sujeito que acredita num ser superior e abnegadamente se envolve, reza, faz prece, ele evolui mal. Então vamos entrar direto nesse assunto para ouvir a opinião, já que o presidente entrou, o Bodanés também entrou. Tu acredita na vida após a morte? É uma boa pergunta. Na eternidade da alma? Não, eu acho que é difícil acreditar que tem uma vida pós a morte semelhante ao que nós temos. Acho que deve ter algo diferente do que nós temos agora. Acredita que tem, então? Eu acho que tem algum segmento. Agora, talvez não tenhamos essa vida que nós temos hoje no outro setor. Eu também nessa linha. Eu acredito não dessa forma como nós convivemos aqui, mas de uma forma diferente. Mas eu não sei dizer como. Eu também não tenho curiosidade de chegar lá. Matéria, tal. E o Bibo? Olha, esse assunto eu levaria horas aqui falando, com certeza, mas eu, sinceramente, eu não me preocupo com vida futura, se é que tem. Não é preocupar, não é Sim, se eu sei preocupar, acreditar. Tem que exista. Eu, enquanto estou vivo, estou me preocupando com esta vida aqui. Agora, acredito que tenha algo depois, com certeza. Perfeito. Já vi muitos casos aí João, que dá para infelizmente, eu não creio. Acho que seremos um... Que é bom crer. Acho que seremos um arbusto, uma flor. Mas acho que é bom crer nisso. Também compartilho contigo. Eu acho que do ponto de vista orgânico, o nosso corpo vai se reconstituir. Vai ser alguma coisa no interior da Terra. Agora, do ponto de vista Então tu és contra a cremação? Não sou, não. Não sou. Até... Eu não penso nisso, porque... Sim, mas nem eu penso. Mas eu prefiro ser cremado. Eduardo, concordas que exista algo lá na outra, vamos chamar de vida, né? Lá Eu acho que a nossa outra preocupação, esfera. como o deputado Bibo falou, tem que ser com esta vida, sem dúvida alguma, né? Temos que ser bom nessa vida e não esperar pela vida eterna, até pela questão da formação católica, mas eu acredito que alguma coisa nós tenhamos, né? O ser humano tem uma grande quantidade de energia e de alguma energia vai se transformar isso tudo, né? Então, certamente, alguma coisa deve existir. Então, vamos às informações do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil, Bibo, não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos ou faculdades, o Cremers prefere chamar de curso, eu prefiro chamar de faculdades, de medicina, tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. E é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Nós também preferimos chamar de faculdade de medicina, mas infelizmente algumas universidades e próprios faculdades estão se auto-chamando de curso de medicina. É isso a esquerda que inventou cursos, né? Em vez, tirou o termo faculdade para botar curso.
Isso é a denominação da esquerda. Tá aqui um ex-diretor da Faculdade de Medicina da PUC que tem mais propriedade, inclusive, para... Tu preferes curso ou faculdade? Não, mas agora está migrando para a terceira etapa, a escola. A escola? De medicina. As escolas... os europeus já estão assim, os americanos School of Medicine. Mas o que muda essa nomenclatura? Nada. School of Medicine. Questão semântica. Não é tão é porque o curso é uma coisa isolada que pode ser pouco tempo. Então, o certo é a escola. A escola de medicina é mais correto no momento. Por que não faculdade? Porque, assim, é uma questão de... Como sempre foi aqui no Brasil, faculdade. Tu vai fazer o quê? Vou fazer o curso de medicina? Não, eu vou fazer a faculdade de medicina. Sim. Ou a faculdade de engenharia, ou a faculdade de enfermagem. Mas há uma tendência de se migrar para a escola em todas as grandes universidades. Eu vou para a escola de direito. Escola de direito. Escola de direito. Ou para a faculdade de direito. Parece... Eu prefiro o termo nosso, nacional, Brasileiro. né? Brasileiro. Faculdade. de direito. Até tu confunde, tu vai para a escola, mas é Escola de direito. Escola É que, infelizmente, essa tendência norte-americana, School of Law, School of Medicine, a gente está absorvendo isso dos Estados Unidos. Né? Até a função do catedrático para do criar uma Brasil, que se identidade desapareceu. com os americanos. Né? E aí, Bill, qual é a tua posição lá no Congresso? não é o caso, hein? Mas eu acho que faculdade... Mas pode ser o caso. Pode ser. Não, mas se for discutir isso aí é muita perda de tempo, né? Faculdade eu acho muito mais engrandecedor do que escola. Vou para a escola, é o aluno que está começando primeiro, segunda série, vai para a escola, vai para o colégio. Daqui a pouco vamos chamar de colégio. Faculdade eu acho que é muito mais nobre. Eu acho que engrandece mais. Perfeito. Seja qual for o seu destino, o nosso é cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a sua necessidade. Viagem para o exterior ou empresa com compromissos internacionais, você pode contar com as nossas soluções. Temos papel moeda, cartão pré-pago, entre tantos outros serviços financeiros que permitem envio ou recebimento no exterior. Pagar contas em qualquer lugar do mundo é uma grande vantagem, entre outras tantas facilidades que a Unicred lhe traz. Câmbio Unicred, seu destino, nossa cooperação. João, França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você possa, assim, viver o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você, a todos nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, Cristóvão Colombo 1493, Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Aqualocos no inverno? Sim, porque lá está um parque aberto, onde tem muita natureza com área de fazenda. Além das montanhas russas, shows e outras atrações na área de diversão. Tem também hotel aberto o ano todo. Veja no site aqualocos.com.br. Tem muita gente precisando ir para lá, para desopilar um pouco. E nós vamos agora ao nosso quadro de saúde. E gostaria que o doutor Eduardo Trindade anunciasse. Mais uma vez, com satisfação, eu chamo o professor, doutor Gilberto Schwartzman, nosso professor titular da Faculdade de Medicina da URGS, então, foi meu professor. Então, chamamos o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio Pinto. Já providenciaste o teu exame da próstata? Tu que há poucos dias fizeste 50 anos, deves procurar o urologista e fazer o seu exame de toque retal. O seu médico vai solicitar também o exame de sangue chamado PSA, que é recomendável a todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Com isso, seu médico, Paulo Sérgio, poderá decidir se tu deves fazer ou não outros exames. É a única maneira de chegar mais cedo nessa doença. Tu tem feito Brasília? Exame da próstata, Bill? Não, eu fiz o exame da próstata faz uns 3 meses. É? 3 meses. Tu faz de quê? De 3 em 3 meses? Diariamente. Mas eu quero dar um depoimento aqui. Eu quero dar um depoimento como leigo. Eu fiz. Eu fico te imaginando fazendo. Eu fiz o exame. E eu quero dizer para o cidadão que está nos assistindo que é uma coisa tão rápida, o exame do toque é tão rápido que a gente não se dá conta. Não? Mas não dura 15 segundos, é ou não é, doutor? É rápido, é rápido. Então o Tu seguinte... pode não te dar conta. Não, para aí, cara. Não, isso é uma questão de saúde. Não, questão de saúde. Não, E entre fazer ou não fazer o exame de toque retal, pode estabelecer uma diferença enorme
no nosso corpo. É ou não é? Estou certo em dizer isso como leigo? Não, o senhor está certíssimo. Não é? Tem que fazer. Então é o seguinte... mais precoce o diagnóstico, mais rápido. Não, porque é constrangedor, porque... Eu sou de Uruguaiana. Eu também sou bagual, deputado. Opa. Eu também sou bagual. Mas eu sou um bagual que aceito fazer o exame. Eu também. Até porque eu estou pensando na saúde, né? Mas evidente. Isso aí não tem nada a ver. Então, de saúde. O telespectador, o amigo ali que está nessa, não vou porque é constrangedor, porque não sei o que e tal. Não, pô, é uma questão de saúde. Claro. Tem uns que dizem, não vou fazer porque eu posso gostar. Se gostar, vai, pô. É isso aí. Se Mais tem que ser feliz, não. Pelo menos está prevenindo a saúde, né? Mas, Bibo, agora vamos voltar ao nosso assunto do Augusto Aras. Tu gostou da indicação? Olha, eu nunca ouvi falar nele, não conheço ele, mas o presidente Bolsonaro, como ele disse, eu não vou ser um presidente banana. Se tem 3 nomes que ele não gostou, escolhe outro. Tem todo direito. Não gostei nenhum dos 3, quero outro. Simples. Não vejo problema algum. Ele é o presidente do Brasil. Se candidato, seja presidente, tem a autoridade que ele tem. Não ofendeu ninguém. É um direito constitucional. Um direito dele, constitucional, que pode escolher alguém da confiança dele que ele queira. Isso é legítimo. Por isso se defende, e até o Bibo pode nos auxiliar nisso, Paulo, nós temos PEC lá, parada há 12 anos, para que tenhamos uma eleição direta, né? Mas não anda. Por que não anda essa PEC? Né? Que é tão importante para uma democracia do país. Uma eleição direta. Transparência. Para os membros do Ministério Público brasileiro, eleger o seu procurador-geral. Tem PEC lá parada há 12 anos. Quem votaria? Os próprios membros do Ministério Público elegeriam o seu procurador-geral. Não, isso seria o ideal. Evidente. Sim. Eu não tenho carreira no Ministério Público, mas isso porque é o mais sensato que se poderia. Há interesses escusos de governador de estados, de poder interferir na lista de escolher o procurador-geral, achar que isto possa trazer algum alinhamento, né? O senhor já foi vítima disso? Já. Eu, embora tenha feito, na primeira eleição fui mais votado, fui escolhido, na segunda foi o mais votado. E não foi escolhido. Não foi escolhido. Né? Isto internamente é ruim para os membros da instituição, né, serem comandados por alguém que não foi o mais votado. Evidente que tem o processo normativo, prevê uma lista tríplice, mas nós precisamos avançar para o aperfeiçoamento institucional. Né? E o melhor caminho, sem dúvida, é uma eleição direta, para que não haja, Bibo Nunes, qualquer indagação por que houve o arquivamento daquele processo. Por quê? Não, Castro, está defendendo uma eleição. Somente no mesmo grupo, entre os membros que estariam escolhendo o seu líder. Exato. Eleição. Agora, o presidente do Brasil, ele foi mal votado por todos os brasileiros. Não, mas é uma ingerência entre... mas ele tem essa legitimidade. Ele tem essa legitimidade. Tanto é que se faz isso há muito tempo. E se essa PEC não andou, eu não vi a PEC, mas deve ter algum motivo. Agora, quem tem o voto, a maioria dos brasileiros, até pode passar uma ideia, até, está meio corporativista. Nós aqui nos reunimos e vamos escolher. É interessante. Ele está escolhendo o time dele. Está escolhendo o time dele. Isso é verdade. Bom, mas até aí tudo bem. Não sejamos ingênuos. Até aí tudo bem. O Poder Judiciário... Ele também não vai montar um grupo de governo com os inimigos. Claro. Evidente. E vou mais até. Evidente. E vou mais. Com relação a essa nomeação, como ela ocorreu, que eu, pessoalmente, não concordo. Eu não diria que é um desrespeito à instituição. Eu não diria que é um desrespeito. Mas ele ignorou a vontade da corporação. Agora, isso é uma prerrogativa dele? É uma prerrogativa? Então, ponto final. E nem lista tríplice existe. É um pacto. Ele tem a prerrogativa de fazer? Então vamos discutir uma outra coisa que aconteceu hoje e que para mim é muito mais grave do que isso, que foi a atitude despótica
arrogante do prefeito do Rio de Janeiro mandar recolher de uma feira exemplares de um livro com o qual ele não concordou com o conteúdo. Ora, mandar retirar livro de circulação, a história já registra dirigente que fez isso. O Hitler foi o que mais fez. E isto é uma estupidez, na minha modesta opinião. Qual era o conteúdo? Não sei. Se é o que eu sei, não se é sei. o que eu sei, o que tu sabe. O conteúdo que eu sei era um conteúdo onde incentivava Exatamente. homossexualidade. Mas quem é que disse que incentivava? Não, é só ver. Homem beijando homem, isso é homossexualidade. Mas o homem beijando o homem é uma coisa que está na realidade das ruas. Está nas Não ruas, está nos livros. mas não quer dizer que estejam nos livros para incentivar o jovem que ali está. Nada contra homossexual. Bom, mas essa discussão... Nada contra. Eu tenho vários funcionários homossexuais. Mas eu acho que não tem que estar incentivando. Não, essa é uma discussão... Essa é uma discussão que está me faltando a palavra. A estruturação do ensino, a pedagogia. Isso é uma discussão que a pedagogia tem que analisar. Não nós. Eu não gosto de homossexual, então tira todos eles daqui. Não, mas não eu não gosto de cara que anda vestido de bombacha, então tira todos eles daqui. Mas não é essa conotação. Isso é uma questão pedagógica. Mas não é essa conotação. Mas a pedagogia não pode se basear em influenciar jovens. Aí vem ideologia de gênero. Seria quase uma ideologia de gênero, onde a ideologia de gênero faz com que 4, 5, 6 anos de idade tenha a criança, quer ser homem ou mulher. Isso é democracia? Isso é pedagogia? Isso é ideologia de gênero. Não sei, isso é uma discussão que tem que ser estabelecida. Eu sou frontalmente. Não pode o prefeito levantar de manhã e dizer, olha, não gostei desse livro, tira tudo daqui. É isso que eu estou dizendo. É bem assim. Ele consultou, olhou e a família é a base da sociedade. Nós temos que preservar, acima de tudo, a família. E a partir do momento que entra uma ideologia de gênero, querendo dizer que uma criança pode escolher com 4, 5, 6 anos quer ser homem ou mulher, aí está virando uma panaceia. Aí está ficando difícil. Aí estamos aí com os 10 mandamentos de Lênin. Vão acabar com a sociedade, vamos perverter a juventude. Não. Eu sou a favor da família, respeito, religião. Eu sou conservador dos costumes. E os bons costumes não nos levam a isso. Quer ser homossexual, tem sua idade, não tem nada contra. Entra quem quer, sai quem pode. Claro. É maior de idade, não tem problema nenhum. Claro, tem vários funcionários homossexuais. Agora, incentivar uma criança lendo livro, porque eu tô aqui, eu te amo, te beijo, homem beijando homem, ou mulher beijando mulher. Esses dias tive uma discussão lá no Congresso com o Davi Miranda, que ele dizendo que o meu marido, que é o dono do Intercept, o Glenn, eu achei um absurdo. Eu cheguei para ele, com todo respeito na tribuna. Me explica. Eu sou grosso. O que é um homem chegar aqui e chamar outro de marido? Ele chama de esposa, de donzela, de quê? Isso não é homofobia. Eu quero me localizar. Só isso. E não tem que estar pregando um beijo na boca como pregaram. Não sei. Eu respeito os homossexuais, mas eu não conheço a nomenclatura. Não, eu respeito o homossexual, tenho funcionários homossexuais, não tenho nada contra, assim como respeito heterossexuais. Pois é, mas acontece que dizer homem beijar homem é uma atitude homossexual. Eu beijo vários homens... Na boca? Como beijava meu pai. Na boca? Não. Mas o caso que eu falo é na boca. Beijinho de carinho não tem problema. Eu não vi o livro. Mas então, eu vi o livro. cheguei aqui e te beijei. Eu vi o livro. Não te beijei? Não, eu beijo... Beijinho de cumprimentos? Claro. Eu beijo... Não tem problema Não é um beijinho de cumprimento. Não é um beijinho de cumprimento. Não é um beijinho de cumprimento. É um beijo carinhoso que eu dedico a algumas Mas pessoas. vocês não estão falando da mesma como coisa. eu beijava o meu pai. Beijo tá Aí é aceitado. diferente, isso é beijo de carinho. Agora de beijo, 2 homens abraçados se beijando, é diferente. Não tenho nada contra. Pode se beijar, fazer o que quiser, mas não incentive crianças a fazer isso. Só isso. Tá, mas o senhor é a favor de que um prefeito... Governador. Governador. Não, mas foi o prefeito. Foi o prefeito. Foi o Crivella. Sim. Um prefeito, a mano militare, acorde numa determinada manhã e mande recolher exemplares de livros que estão à venda numa feira. O senhor é a favor disso? Eu sou a favor, contanto que seja Tá bem. obsceno,
que seja contra os princípios Não, da não, sociedade. não. Aí não dá. Aí eu sou contra. Aí não dá. Pode? Porque o conceito de obsceno não pode ser resolvido no café da manhã do prefeito. Não, mas é muito simples saber o que é obsceno. Eu acredito Para aí. que a forma... Saber o que é errado? Demais. Vamos ver. A forma tenha sido... Não é muito simples saber o que é obsceno. Não, para mim, para o senhor, para os que não são homossexuais, o beijo na boca entre homens é obsceno. Para os homossexuais não é. Ah, mas se for por essa relatividade, nada errado. Não, não é relatividade, eles for são assim- parte da sociedade. Mas é uma sociedade. O mundo não é nosso, deputado. Não, só um pouquinho. O mundo não é nosso, dos héteros. Não, mas o mundo tem que ter regra. Se não tiver regra, vira gandaia. Não, tem que ter a regra estabelecida. Sim. E não é a isso que o senhor quer. Não, a regra estabelecida não é a que eu quero. É a que a sociedade quer e a que a sociedade escolheu. Vamos ouvir os demais. Doutor Mauro Renner. Porque a situação foi a questão da forma como foi feita, né? Eu não conheço o caso concreto, mas vi pela imprensa que ele teria mandado retirar. Não, o caso concreto específico não sei, mas é evidente que deveria ter sido consultado órgãos, né, departamentos que pudessem, aí sim, de forma técnica, social, fazer essa verificação e tomar as providências, representar... Mas será que ele não fez isso? Pois é. Esse Não é o saber caso. os casos concretos. É. Ele não usou critérios só subjetivos ou algum critério objetivo, talvez liberado, independente, Não, o um Queer afetivo Museu. ou heteroafetivo, liberado para criança Queer abaixo Museu. de 6 anos. João, olha aqui, o Queer Museu. fosse lá, não. Eu fui no Queer Museu. Gostou? Não gostei nem um pouco. O Queer Museu tinha lá crianças praticando sexo em desenhos. Homens e mulheres transando com animais. Para mim isso é grave. Tinham hóstias, que eu respeito a igreja, respeito o evangelho, se eu sou católico, hóstias com nomes obscenos. Jesus Cristo, cenas onde essas pessoas colocam uma amostra de arte, onde ficam nus colocando um crucifixo no ânus. Isso é o quê? Isso não é obscenidade? Pelo amor de Mas Deus! é necessário que existam mecanismos. Que é isso? Existam mecanismos... O único mecanismo que existe é a censura. Não. Não existe outro. Ah, não. Qual é o outro? Não, censura jamais. Mas é o depende único. do tipo de censura, Não tem outro. Depende do tipo de censura. Não Censura tem outro. jamais. Tu admite que alguém entre aqui e mande desligar a televisão porque não está concordando com o que está sendo debatido? Não, isso não. Depende Não, do que tiver, depende do que estiver fazendo. Não. Não, aí não. Depende Mas ninguém do que vai fazer fazendo. isso. Agora, se tiver... Como que ninguém vai fazer? Não, eu saio na rua. Como é que o senhor sabe que ninguém vai fazer? Eu até hoje não vi. Ué. Tinha que ter um... Eu já vi. Agora, Eu já vi. vai numa cidade baixa, por exemplo. Tá passando com a tua esposa. Chega um mangolão lá. Tira pra fora fazer xixi na frente da minha esposa? Eu não vou admitir. Ou então, um guri ou uma guria Isso transando tem na calçada. mecanismo, isso aí qual é o... Isso é previsto no Código Penal? Isso é cadeia. Tentado- Como é que... Atentado violento ao pudor. Atentado- isso aí. Pronto. Não, e outra Então, questão, zoofilia, não é? Zoofilia é proibido. Zoofilia. Chamam- Zoofilia é proibido. O que que tem que fazer? Zoofilia. Se tu vai ali na cidade Incentivando a baixa... zoofilia. Que é isso? Doutor Bodanelli. Eu acho que não. Doutor, me permita. O que tem que fazer? Se tu vai passando com a tua esposa e o cara começa a urinar na via pública, o que tem que fazer? Tem que chamar um brigadiano e denunciar que ele está cometendo um ato obsceno ou tem que capar o cara ali? Não. O que tem que fazer? Não, é muito simples, chama o brigadiano. Mas ninguém Claro, fala em capar. claro. Aí tá sendo extremista. Não. Calma, vai o devagar. que o prefeito do Rio de Janeiro Não tem fez nada a ver com foi capar. capar os livros que estavam lá. Não, ele capou livros que estavam capando a sociedade. Na opinião dele e na sua. E na minha. Eu não vi o caso Bodanelli. concreto, mas não chegou a seguir alguma legislação para retirar os livros? Pois, Ele Mas pode é ir um lá atentado mandar... ao pudor. Incentiva os Não, não sei, eu não sei. Eu só quero deixar bem conheço claro caso aqui. concreto. Mas isso não até pode ser. Mas não vão deturpar o assunto aqui. Ninguém está falando em homossexualidade, só para não confundir. Não tem nada a ver homossexualidade, que é muito fácil. Doutor Quando Bodanelli. entra num debate, pô, tu é contra o homossexual. Eu sou a favor de homossexual, heterossexual. Qualquer um, contanto que me respeite. Sou a favor Assim das como eu respeito. liberdades com limite. Liberdade com limite. tem que ter limite. Com limite. Eu acho que do ponto de vista pedagógico, aí falando da palavra pedagógica, eu trabalho com ensino há muitos anos. Olha, sabe muito bem, já fui diretor de uma faculdade durante 11 anos. Todo sistema de ensino tem que prever um sistema de educação que possibilite liberdade de expressão, discussão ampla do tema.
Eu acho que não pode induzir. Por exemplo, a escola sem partido com partido. Eu acho que a escola não pode ter partido. Ela tem que discutir os partidos, as tendências sociais, políticas sociais, econômicas e tudo por aí segue. A mesma coisa a liberalidade sexual. A sexualidade tem que ser discutida e deve ser discutida na escola com toda a profundidade, a partir de um período aí que vem tem etapas da formação que tem que ser implementado isso. Então, eu acho que tem que ter regra. Eu acho que abrir simplesmente, eu acho que isso a gente corre risco de liberalidade. Doutor Bodanese, quando começa a querer ser bonzinho aqui, ali, acontece. Como na semana passada, tinha um projeto de lei do PCdoB, um projeto. Sabe para quê? Para permitir o incesto. O incesto. Pai transando com filho, filho com mãe. A que ponto chegou? Que Aí nós aconteceu? chegamos, fizemos um movimento contra. Isso é um absurdo. O que aconteceu com o Isso projeto? é liberdade? É antidemocrático? O que aconteceu com o projeto? O projeto nós botamos a boca e o deputado retirou. E o acabou. Favor mas olha perguntar que ao ponto chegou. Favor perguntar ao João de Almeida Neto se ele concorda com a difusão dos métodos dos talibãs. Se aparecerem, eles têm que ser coibidos ou deixa que eles aconteçam? O Marcelo Menezes está perguntando. Não, mas aí é uma questão terrorista. Ele está colocando na pauta uma atividade terrorista e ilegal, contra a lei. A publicação de livros, publicação de livros, até que o livro seja determinado pela via legal cabível. Paulo Sérgio, debatedores. Até que ele seja declarado um livro nocivo. O Adelar Freitas diz: Paulo Sérgio, debatedores, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que obras desse tipo só possam ser retiradas do ar se forem comercializadas em aberto, porque elas têm que ser vendidas e comercializadas em caixas lacradas. Que não era o caso. Lacrada. Não era o caso. E é verdade, essas foi a revista pornográfica, todos tu pegar, elas estão lacradas. Não, isso aí não tem a menor dúvida. Boa tarde, nobre deputado federal Bibo Nunes, Grande Colorado, corretora Pitola, capital nacional do chimarrão, Venâncio Aires. Obrigado, deputado, pela sua visita à capital do chimarrão. Opa, foi um grande prazer. Lá, Tive lá, muito obrigado, bem recebido. Aliás, mandei emenda de R$721 mil para a cidade de Venâncio Aires. Um bom dinheiro para a saúde. Paulo Sérgio, o que deu olha o que deu. O Bibo está certíssimo, essa sujeira homossexual tem que ser banida do ensino em geral. Esse Gaudério metido a cantor está errado. Só não fica bravo. Não. Eu tenho o maior respeito que ele tem de dizer o que ele quiser e de me chamar do que ele quiser. Esse Gaudério metido a cantor. É mais ou menos o que eu sou. Não está muito longe. O maior cantor gaúcho. Eu estou dizendo isso, não estou dizendo porque o João está aqui. Não está muito longe da verdade. Gaudério metido a cantor, é por aí. Não passo disso. Pior se fosse Gaudério... cantor metido a Gaudério. Seria pior. Este conteúdo, está aqui o conteúdo do livro. Este conteúdo do livro para crianças de até 12 anos para escolas estaduais, pode isso? Não pode. Olha aqui. Não pode. Ele está mandando os desenhos aqui. Não pode, está aqui, ó. Tudo bem que não pode, mas não é o prefeito que vai dizer que não pode. Quem vai dizer? Vai dizer a lei, o juiz, enfim... Até entrar na justiça, a pedagogia gente já teve escolar. acesso. Bom. E não tiveram? Venderam todos os livros. Venderam todos. Olha que estou estranhando o João de Almeida Neto. Como é que ele está dizendo que venderam todos os livros, não sabia nem o conteúdo do livro? Não. Estou estranhando o João de Almeida Neto. Ele acha que o exame da próstata demora pouco. E agora acha que o beijo na boca entre ônibus é normal. Credo, a gauchada da fronteira está mudando. Essa foi... Está mudando. Olha, o Bagual não é bem assim. Pô, o telespectador é atento, João. Essa foi muito boa, João. Não, tem que reconhecer que essa foi boa. A outra não, a outra foi fraca. Essa é boa. Bagual é o que toma vento e não se gripa. O que foge do vento... Não se sabe o que vai acontecer quando entrar na correnteza. Olha aqui, o Paulo Sérgio, esse tipo de revista deve ser vendida em saquinhos plásticos com identificação de idade para ler. Perfeito. E lacrados. Foi por isso que ele mandou recolher. Muito bem. Abraço, Helena. Muito bem. E a legislação diz isso. E deve ter sido assessorado. Sim, claro, ele está cumprindo a legislação.
Não estou defendendo aqui o prefeito. Não é questão de defender, estou falando a verdade. Eu acho que deve ter sido feito. Ele não vai. Uma denúncia, recebeu a denúncia, avaliou o caso concreto. Não, Agora, olha aqui, ó. E ele é Olha totalmente aqui como é religioso. que, ó, a história mostra as mulheres nuas se beijando e homens beijando homens. Isto tudo a TV mostra, não é nessa revistinha Por que não mostra. manda? Por que não manda tirar o programa da... Não mandam tirar as novelas da Globo E do ar? aqueles fora de... Por que não mandam tirar as novelas da Globo do ar? Aqui. Isso aí é questão de ver, né? Não tem problema nenhum. O que eu digo, eu não tenho nada contra homem se beijar, mulher se beijar, nada contra, mas tem o seu local. Esses dias eu tive debate, está dizendo... Numa novela de televisão, 8 horas da noite? Acho errado. Mas, não, olha, em pleno Congresso, o Davi Miranda é aquele que comprou o mandato do pessoal lá, do Jean Willis, aquele, 700 mil. Ele assumiu. Aí, e ele vem para a tribuna, ele fala, meu marido. E teve uma sessão solene antes, onde 2 mulheres se beijaram na boca. E ele, que maravilha, teve beijo na boca, que mulheres se beijando. Eu digo, só um pouquinho. Isso aqui não é lugar de fazer amor. Isso aqui não é motel. Eu não tenho nada contra se for beijo de homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Aqui não é lugar de amor. Aqui é lugar de seriedade. Nada contra amor, tá valendo. Mas não é aqui que vai fazer. Não, aí até aí tudo bem, eu também acho. Tem lugar para tudo. É isso aí. Agora, me surge uma pergunta. Para a bichinha que escreveu esse livro, que deve ser um anônimo lá do Rio de Janeiro, vai lá e prende os livros do cara. Agora, para a bichona importante da Rede Globo, que faz essas cenas nas novelas, que a gente vê todas as noites, por que não mandam tirar do ar? Por que não mandam tirar do ar? Sabe por quê, telespectador? Porque o diabo sabe para quem aparece. O diabo sabe para quem aparece. Profundo, hein? Não. E contra um escritorzinho desconhecido num subúrbio do Rio de Janeiro e prender os livros dele, aí tem um monte de macho que fazer. Viviane Nunes gostaria muito de manter contato com Mauro Henrique Renner. Viviane Nunes. Tá mandando aqui. Depois... contato. Aí. Depois vou te passar o contato dela aqui. O João de Almeida Neto está falando demais. Eu estou com o Bibo. Muito obrigado. Mas é para falar O deputado, em menos de um ano, fez 180 discursos. 6 meses. Em 6 meses fez 180 discursos. E sou eu que estou falando demais. Enira de Taquara, boa tarde. Com todo respeito aos homossexuais. O senhor deve ganhar eu não deixaria o meu filho adolescente ler esse livro. Não, ele disse que eu ganhava conteúdo. Eu lhe digo o seguinte, se eu fiz 182 discursos, é porque eu tenho conteúdo. Claro, evidente. Nem eu questionaria. Olha aqui, ó. João de Almeida Neto é um grande cara, parabéns. Obesinidade é o Bibo Nunes, está dizendo aqui. Bem, que bom. É o Marcos Anflor. Quem? Dizer, o Marcos Anflor. Anflor, tá bom. Anflor, que seja flor, não tem problema. Se você me acha assim, perfeito. E não sei qual é o seu posicionamento, mas muitas pessoas que às vezes querem me ofender, para mim, se torna um elogio. Depende de quem vem. Não lhe conheço, mas... A proposta, está dizendo aqui, incesto, a proposta de Orlando Silva. É Orlando Silva, que foi ministro do Lula. E ministro o quê? Foi ministro... Da Educação. Não. Foi não, turismo. Turismo. Não, esporte, turismo. Esporte, é isso aí. Não, aquilo foi revoltante. E depois teve a Erika Cocai também. Aqui, ó, incesto. Sabe o que é incesto? Pai João filho, de Almeida Neto tem razão. Por que não banem as novelas? Que só ensinam o que não presta. Roubos, falcatruas, assassinato, filha roubando a mãe, traição, etc. Concordo plenamente. A mesma Viviane Nunes. Educa pra nada. Agora, como é o nome do telespectador? Viviane Nunes. Viviane Nunes. Pense por que não se proíbe. Por que não se proíbe? Aí é aquela volta à censura que dizem, né? Volta à censura, mas quando passa dos limites, aí vem a censura. Quando passa dos limites, vem a censura. Vem cá, o doutor Bodanese, como é que está o coração? Eu aqui já sei como é que anda os corações. Estamos em alta, como se diz, né? Eu me lembro só. Não, eu acho que a pergunta que eu acho que eu estou falando demais. Eu só vou dizer só mais uma frasezinha, depois me aquieto. Nada, não está falando nada. Depois eu me aquieto. Não é respondendo para a telespectadora, por que prende o livreco desse cara e por que não proíbe os troços da Globo? Tem uma música de um
de um compositor uruguaio chamado Alfredo Citarrosa. Meu ídolo. Que ele diz o seguinte: La ley estela de aranha apreende los bichos chicos. A lei é telha de aranha. Pega os bichinhos pequenos, grandes não pega. Mas aí eu te colocava o filho do Cafu com 29 anos de idade. Infartou jogando futebol e morreu. Ele deve ter, esse é um problema que a gente está vendo cada vez mais, que os primeiros estudos que mostraram esses problemas com atletas foram ingleses, que mostraram que quase todos os maratonistas que morriam durante a maratona, eles tinham uma doença cardíaca de base não identificada até o momento da morte. Então isso é possível se identificar através de exames de avaliação clínica. Um menino de 29 anos vai pensar em morrer do coração? Ele pode ter alguma malformação, teria que ver, é difícil analisar sem saber nada, mas assim, ele pode ter várias coisas. Por exemplo, ele pode ter uma hipertrofia ventricular e desenvolver uma arritmia e for ser confundido com infarto, primeira coisa. Esse é o caso mais comum de morte em atleta. O segundo, tem infarto, ele pode ter uma anomalia de uma artéria. A artéria originou-se mal e pode, numa desproporção entre esforço e necessidade de oxigênio do sangue, ele ter infarto. Ele pode ter fumado antes, não sei se ele fumava ou não. Ele pode ter, por exemplo, drogas, hoje tem sido envolvido na situação, não sei qual é a situação dele. E pode ter o azar de ter, assim, feito um esforço muito intenso, um dia muito quente, por exemplo, e ter precipitou um infarto. Então, e a idade tem alguma relação para ser mais fulminante ou não? Sim, sim, isso é uma pergunta interessante. O coração de uma pessoa jovem, ele não está preparado com circulações colaterais que desenvolvem uma doença crônica de instalação lenta, e muitas vezes o infarto é mais grave no jovem do que no idoso, que tem então uma doença mais lenta, instalada. Se fecha uma artéria, tem colaterais já suprindo. Isso é um sistema de balanço, contrabalanço da nossa circulação, especialmente do coração, que é uma área especial. Mas, nesse caso, é difícil, teria que analisar o que aconteceu. É provável que tenha tido infarto, sim, mas não está afastado a possibilidade de ter uma arritmia. E que ele tivesse já alguma coisa. Parece que ele estava sob controle. Olha médico. aqui, o Jorge Ademar Kowalski está dizendo: diga ao doutor Modanese que o filho do Cafu já tinha tido outro infarto anteriormente. Então, se ele tivesse isso, ele talvez não podia estar fazendo esporte da intensidade que ele fez. Entendeu? Talvez aí ele ultrapassou o limite. Porque se ele teve infarto prévio, vamos supor, então que seja certo. 29 anos. Geralmente doença subjacente já deveria ter. Então a chance de uma recidiva é muito grande. Ele pode ter novo episódio no esforço que o esporte, por exemplo, o futebol promove. O futebol é interessante porque ele leva a vontade da pessoa realizar, ele não mede esforços, como se ele pode ultrapassar o limite que ele era adequado para o esporte. Então, talvez 638 WhatsApps aí, vocês estão de parabéns hoje, bombou aqui. Esse tipo de pessoas muitas vezes pode nadar, andar de bicicleta, mas não pode fazer um esporte intenso. Essa é a ideia. O João de Almeida Neto está certo, a gente tem que fazer tudo dentro da lei, não é um café da manhã que vai determinar o que deve ser feito. Nelson Cândido da Silva. Mas foi feito dentro da lei. Agora, deixa eu colocar aqui, o João, quando ele começou o programa, ele disse que não sabia se era de esquerda ou de direita, de centro, né? Eu te digo o seguinte, João, pelo pouco conhecimento que eu tenho, você não pode se considerar uma pessoa de esquerda, tá? Aparentou aqui ter bom senso, você é um democrata, e então não te considero de esquerda. Isso você não é, tá? Mas olha, você estava na dúvida, mas eu você é um cara de bom senso. Eu conheço várias pessoas com vinculação de ultra-esquerda que são pessoas sensatas. Ultra-esquerda ou ultra-direita, quando é extremo... Não, eu estou dizendo no sentido Não é sensato quem é de extremos. Todo extremo é ruim. Eu conheço pessoas do PCdoB, por exemplo, que, do ponto de vista partidário, é ultra-esquerda. Que são pessoas sensatas. Bem sensatas. Admiráveis. Ultra-esquerda. Admiráveis. Eu conheço pessoas admiráveis. Qual é o principal pilar da sociedade, doutor Eduardo Trindade? O senhor concorda aqui com o Jacir Melo de Campo Bom? Isso é fácil. Pilar da sociedade é fácil. Qual é? Família. É o que ele está dizendo. Mas é evidente, essa é facílima. E eu quero ouvir a opinião dos médicos a respeito desse tema, que dizem que essas coisas todas é doença. Doença ou não é doença? Qual delas? O que nós estamos falando aqui. Não, como o deputado falou, acho que o extremo que é o perigo, problemático, né? Mesmo as questões que nós, como médicos, vimos há pouco tempo atrás, crianças de 6, 7 anos sendo submetidas à cirurgia de mudança de genitália, porque supostamente teria uma
inclinação mais homoafetiva ou menos homoafetiva. Então, esse é importante essa colocação. A partir dos 18 anos. É importantíssima. Faz um ano e pouco atrás, a Veja colocou na capa um pai com uma menininha bonitinha sorrindo. E aí, o mundo trans quiseram trocar o sexo da criança com 7 anos de idade. Sabe por quê? Porque a criança, quando tinha seus 5 anos, era um menino, pegou o batom e passou na boca. Ah, não. Quer ser mulher. Vê que absurdo. Esses pais é caso de prisão. Mudaram o sexo da criança. Andava como uma menina, era um menino. Que pais são esses? Que isso? Tem que retirar a guarda. João de Almeida Neto, não mete a mão na tal rede aí porque vira censura. A lei está pegando os grandes. A Lava Jato está comprovando que o Brasil está sendo passado a limpo. Isso aí. Não é teia de aranha, não. Abraço ao programa. Muito bem. Vamos ver. Muito bem. Vamos esperar. Muito bom. Muito bom. Servo o meu mate, acendo o meu palheiro e fico esperando. Olha aqui, ó. Tá dizendo que o rapaz, filho do Cafu, era cardíaco e fazia tratamento. Está dizendo para nós nos informarmos melhor. Estamos nos informando contigo. Sim, mas tu que está nos informando aqui, que bom. Claro, Então, o rapaz foi imprudente, no mínimo, né? De repente já tinha uma doença cardíaca, foi submetida a uma sobrecarga de aumento de frequência cardíaca. É que eu jogava futebol com o Paulo Sérgio. Ele era a defesa e o ataque. Já fiz alguns gols nele, né? E estourei o joelho. O que eu fiz? Não fui eu que bati. Não, parei de jogar. Simplesmente. Eu tô com o joelho mal, tem que me operar, botar parafuso. Parei. Ele não tem condições de jogar futebol, tem problema de coração. Para. Eu parei. Até porque os técnicos nunca entenderam o meu talento. O alerta aí nesse caso, por casos semelhantes a isso, porque as pessoas dizem, bom, mas com 29, isso pode acontecer com qualquer idade. Se tiver uma cardiopatia, então, mais rigor ainda para não fazer um esforço intenso. Mas ele pode fazer algumas atividades físicas, essa é a ideia. E boa avaliação permite esse tipo de orientação. Essa é a questão. Então a pessoa tem que ser bem orientada. Vamos então ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. João de Almeida Neto, o teu ponto final e a tua continência vai para quem hoje? O meu ponto final é o seguinte: a democracia, numa democracia, o poder não é de quem detém o poder. O poder não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente. O poder não é dele. O poder é nosso. E nós delegamos para ele. E emana do povo. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Portanto, não é possível que um governante, por convicção própria, exerça a mano militar um poder que não é dele, que lhe foi conferido pela população. Esse é o limite que eu acho que tem que ter no exercício da função pública. Se alguma coisa está errada, quem tem que ir lá corrigir não é aquele que pensa que tem o poder, é aquele que tem o dever institucional de fazer. João. Não bato continência, eu não sou militar. Mas então, tu bateu continência no nosso encontro, no Pampa Debates? Não bati, prestei. Ah, prestou? Então? E lá cada general que ele via aqui, juntava os cascos. Ele quer que eu preste continência. Continência não se presta quando está sentado. Tem que levantar. Tá, então pode levantar. Não, eu não sou militar. Manda um abraço. Então para quem então, abraço? Manda um abraço para todo mundo aí, para a torcida do Grêmio, que está como eu, com a cabeça desse tamanho. A tua faz teus lindos óculos que tu adquiriste lá na Centerótica. Isto aqui é realmente uma coisa espetacular. Esse pano mágico aqui limpa os óculos. Lensometria. É um espetáculo isso aqui. Doutor Eduardo Trindade, seu ponto final e para quem é a sua continência? O meu ponto final é bem sobre essa questão que nós temos, que falta no Brasil, essa questão de a gente ter critérios claros. A sociedade não sabe qual é os critérios que se vive, daí é bem isso, depende muito da subjetividade, a gente não tem critérios objetivos e nem baseado em critérios técnicos, né? Então, para isso, eu espero que todos os governantes, toda a sociedade se dê conta de duas coisas. Primeiro, não existe almoço grátis. Alguém certamente está pagando por isso. Quando alguém busca tratamento no SUS, a coletividade está pagando para ela. Não é aquela questão, esse dinheiro aqui não é de ninguém. Não, esse dinheiro é de todo o povo. E vamos usar bem e, mesmo assim, evitar que se use
pelo interesse de alguns, não se pense na coletividade. É isso que está se faltando no Brasil. Principalmente os investimentos em saúde, nós temos visto muito isso. Vai mais do interesse do gestor do momento do que a necessidade daquela sociedade. E a continência? Minha continência vai para 2 dos meus amigos aqui que estão nos acompanhando, meu colega Marcelo Laux e Guilherme Calete aqui, que são grandes amigos, sempre que eu precisei estiveram ali, prestando todo o apoio e solidariedade. Então, para todas as pessoas que têm seus amigos, em nome desses, eu presto minha continência. Perfeito. Senhor Almeida, que é o senhor, o poder emana do voto. Se emana do voto, emana do povo. Mauro Renner, seu ponto final. Mas o voto não é um cheque em branco. Eu replico, Paulo, a situação e a importância de nós termos justamente a eleição direta para os membros do Ministério Público, para o Procurador-Geral. Acho extremamente importante que o Ministério Público seja realmente autônomo, independente, e isso ele só vai conseguir se não houver essa ingerência do Poder Executivo, do qual ele não tem nenhum vínculo. Então, acho que nós precisamos destacar isso, Bibo, e construir, embora seja uma prerrogativa do presidente da República, mas nós precisamos que ventos democráticos avancem nesse aspecto e se possa formatar uma normativa nesse sentido, Paulo. Já vou utilizar nesse momento aqui. E a continência para quem? A minha continência vai ser para a Polícia Militar. A Polícia Militar, porque está fazendo um excelente trabalho e nós estamos presenciando a Brigada Militar nas ruas. Isso tira esse sentimento de medo da população e fortalece, né, a segurança no Estado. Fez uma operação importante nessa manhã, hein? A Polícia Civil. Doutor Bodanese. A brigada também estava. O ponto final é estimular que os nossos políticos façam cada vez mais programas de Estado e não de governo isolado. Projetos de longo prazo. Os grandes países do mundo fazem programas mais a 5, 10, 15, 20 anos. Nós aqui temos muitos programas de curto prazo que não permitem continuidade. Então, acho que nós temos que rever esse sistema e dentro do sistema da saúde, que entra, então, cheio na nossa cidade, e eu acho que a sua sensibilidade de ajudar isso é importante, mas são situações que são momentâneas. Nós precisamos de rever o sistema de saúde como um todo, que foi, desde a Constituição de 88, ainda não totalmente atingida. Não se conseguiu adequar o sistema de suporte econômico, embora tenha problemas de gestão, mas o suporte econômico é muito desproporcional à necessidade e à evolução. Ao Germano Rigor, porque ele tem sido um incansável lutador por reformas, e eu acompanho ele, conheço ele desde Caxias. Eu acho que ele faz um belo trabalho e é muito competente e sabe muito bem lidar com essa questão e propor coisas que o Brasil precisa. 748 WhatsApp até agora, recorde aqui no programa. Bom, maravilha. Pela sua lençometria aí. Paulo Sérgio, antes do deputado, recebi uma mensagem do homem que tem o sobrenome mais bonito que eu conheço. Edson Binchen. Edson Binchen. Oh, Edson. Que é primo? Sim, Gisele Binchen. Primo, é o sobrenome mais bonito que eu conheço. Eu poderia ter sido Mauro Binchen Renner e não fui. Por que não foi o Binchen? A minha mãe é Binchen. E na época eu dei graças a Deus que não colocaram Binchen no meu nome, né? Agora agora é o seu azar. Seria famosíssimo. Como o Edson Binchen como é. Por isso eu brinco, porque nós somos primos. Meu ponto final. E a continência. E a continência. O meu ponto final, eu vou falar sobre ontem, que eu tive um encontro com o ministro do Itamaraty, Alexandre, onde nós acertamos que todas as embaixadas do Brasil abrirão espaço, começando agora em novembro nos Estados Unidos pela Embaixada Americana, onde nós traremos, via embaixada, os compradores de vinho dos Estados Unidos, redes de supermercados, todos que comercializam vinho e os produtores brasileiros, sendo 90% gaúchos, que estarão divulgando e comercializando o nosso vinho e o nosso espumante no mundo todo. Em todas as embaixadas, começaremos em novembro
atitude minha com o ministro, já tive esse encontro com o ministro das Relações Exteriores, valorizando nosso vinho, nosso espumante. E a minha continência, eu bato hoje para o nosso presidente Bolsonaro, que hoje está completando 1 ano de vida. Porque hoje está completando 1 ano que ele covardemente foi esfaqueado. Hoje completa 1 ano. Então, meus parabéns pelo seu 1º ano da nova vida, presidente Bolsonaro. Que tal? Bibo, se tu me permite agora, em minha continência também, os cirurgiões que brilhantemente operaram o presidente muito Bolsonaro bem, muito bem. lá em Minas Gerais. De aniversário hoje, juiz Marcelo Papaléu de Souza, um grande abraço Papaléu, Paulo Velhinho, a Miriam Amaral de Souza, a nossa viúva do nosso glorioso governador Amaral de Souza, o Renato Conillo, Julieta Gonçalves, o Enori Spinelli, o Dudu Alvarez, está de aniversário hoje. Dudu Alvarez, grande. A lenda da noite. É verdade. O Dirossi Pereira Rodrigues, a Margarete Drebes, um grande abraço a Margarete, Evany Becker, o Jair Cobb, o nosso guri de Uruguaiana. Vai ter que baixar um show. O Sicão, o Sicão Chias, que é sócio do Dodge Sirena, grande figura, um abração a ele. O teu ex-colega lá da RBS, o Roger Lerina, entre tantos aniversariantes. Um abraço a todos, um beijo aí e sejam todos muito felizes, especialmente o Jair Cobb e o Sicão. Um grande abraço a eles. E a minha continência vai para aqueles que fazem a pátria amada Brasil. Amanhã é o 7 de setembro. Então, a esses brasileiros que fazem pátria por amor, a eles a minha continência. Eu quero mandar um abraço para um amigo de infância que eu tenho o maior carinho. Somos amigos há 50 e lá vai pedrada de anos. Nos conhecemos lá na rua Domingos de Almeida, em Uruguaiana. Éramos crianças. Hermesinho Cerati Marques, uma grande figura, engenheiro, está nos assistindo, meu irmão querido. E outro meu, Lavê Zaca Pereira, um amigo meu, fazendo 57 anos hoje. Poxa, vocês estão passando em revista, a tropa toda hoje aqui, né? Pois é. Mas então fica, amanhã é o 7 de setembro, teremos o desfile aí, eu estarei lá no palanque com o general Mioto, com o governador do estado, que deve estar lá, o Eduardo Leite, o prefeito Marquesan, mas a estes que fazem pátria, que é tão difícil hoje de fazer, né? As pessoas... Eu estarei lá amanhã também. Merecemos estar lá, né? Eu gostaria de estar em Brasília, que vai ser um Temos que super comemorar desfile. esse 7 de setembro. Aí. Obrigado a todos. Vem aí o Jornal da Pampa com... Não fica olhando e rindo para o João de Almeida Neto. Tá certo que ele... Mas ele está na final da Libertadores. Na semifinal. Não. Está na semifinal da Libertadores. Quantas pessoas? Está na semifinal. 753. Tá bom. Recorde absoluto. Então, nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. Obrigado a todos e até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.